O que é escatologia? Falei escatologia, estudo sobre as últimas coisas, tratado sobre os acontecimentos futuros, os dias finais. A escatologia tem como base, ou como uma das suas pedras de alicerce, Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas de Daniel se divide em 3 partes: 7 anos da reconstrução, ou da autorização para reconstruir até o acabamento, mais 62, ou melhor, 7 semanas, mais 62 semanas da construção até o Messias. Aí fica faltando uma semana. O que é uma semana? São 7 anos de tribulação. É um espaço de tempo que Deus criou na história para poder julgar o homem, julgar a humanidade. Em toda a história, Deus estabeleceu dispensações. Em cada dispensação, aliança. E entre uma e outra dispensação, espaços de tempo como esse, para poder julgar o homem, derramar sua cólera e a sua ira. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Aí Deus estabelece com o homem uma aliança chamada aliança edêmica. Quando ela termina, há um espaço de tempo, é Deus julgando o homem, julgando a mulher, julgando a serpente e expulsando do paraíso. Vem a segunda dispensação, dispensação da consciência. Deus estabelece a aliança adâmica, ela vai até a arca de Noé. Há outro espaço de tempo, Deus trazendo dilúvio sobre a humanidade. A terceira dispensação, chamada do governo humano, Deus estabelece a aliança noética, ela vai até a Torre de Babel. Outro espaço de tempo, Deus julgando o homem, causando divisão nas línguas e espalhando pela terra. Quarta dispensação, dispensação patriarcal, Deus estabelece a aliança abraâmica. Essa dispensação foi até o Mar Vermelho. Outro espaço de tempo, Deus abrindo a boca da terra e fazendo engolir os homens rebeldes. Quinta dispensação, dispensação da lei, Deus estabelece a aliança mosaica. A dispensação da lei vai até João Batista, o último dos profetas. Aí outro espaço de tempo é Jesus do Calvário se tornando maldição por nós, sendo julgado em meu e em seu lugar. Sexta dispensação, dispensação da graça, Deus estabelece a nova aliança. Essa dispensação vai até o arrebatamento da igreja. Aí há um outro espaço de tempo de 7 anos, onde Deus vai julgar a humanidade, trazendo a sua ira e a sua cólera, chamada grande tribulação. Aí vem Jesus sobre o Monte das Oliveiras e salva Israel, derrota o anticristo e o falso profeta. E a sétima dispensação se inicia, dispensação do milênio. Deus estabelece com o homem a aliança messiânica. Essa dispensação vai até ao trono branco, juízo final, onde Deus julga o homem, a humanidade e os demônios e joga no lago de fogo. Quando termina tudo isso, João disse: eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, o mar já não existe. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, estava ataviada e ornamentada para o seu esposo. No meio dela não tinha templo, o cordeiro é o seu templo, nela não vi sol. Deus é a sua luz e o cordeiro é a sua lâmpada. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aí Jesus faz uma promessa dizendo: certamente cedo venho. E João, que acreditava, levantou a mão e disse: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem tem esperança de subir? Quem tem esperança? Quem espera Jesus voltar? Quem espera a volta de Jesus? Jesus virá, Jesus regressará, Jesus voltará segunda vez aos que esperam para a salvação. Só que a segunda vez, pastor Marco Aurélio, será diferente da primeira vez que ele veio. Na primeira vez ele veio na terra, na segunda vez ele vai vir nos ares. Na primeira vinda ele veio em carne mortal, pastor Reuel. Na segunda vinda ele virá em espírito, aleluia, vivificante. Na primeira vinda ele veio no ventre de Maria, pastor Cisino. Mas na segunda vinda ele virá rodeado por anjos. Na primeira vinda ele veio numa manjedoura, mas na segunda ele virá em uma nuvem. Na primeira vinda ele veio para plantar, na segunda ele virá para colher. Na primeira vinda ele veio para salvar, na segunda ele virá buscar os salvos. Na primeira vinda ele veio para libertar, na segunda ele virá buscar os libertos. Na primeira vinda ele veio para chorar, na segunda ele virá para sorrir. Na primeira vinda ele veio para sofrer, na segunda ele aliviará o nosso sofrimento. Na primeira vinda ele veio como Jesus, na segunda ele virá como Messias. Na primeira vinda ele veio como filho de Davi, na segunda ele virá como Senhor de Davi. Na primeira vinda ele veio para profetizar, na segunda ele virá cumprir a profecia, aleluia.
vinda. Na primeira vinda ele veio numa cruz. Na segunda ele virá em um trono. Na primeira vinda ele usou uma coroa de espinhos. Na segunda ele usará uma coroa de glória. Na primeira vinda ele usou um caniço de madeira. Na segunda ele usará um cetro de justiça. Na primeira vinda ele usou manto de púrpura. Na segunda ele usará roupa de majestade. Na primeira vinda ele veio como servo. Na segunda ele virá como Senhor. Na primeira vinda ele veio como súdito. Na segunda ele virá como rei, aleluia. Na primeira vinda ele veio como advogado. Na segunda ele virá como juiz. Na primeira vinda ele foi condenado pelos homens. Na segunda ele julgará com equidade e justiça. Na primeira vinda ele veio pobre e humilde. Na segunda ele virá poderoso e exaltado. Na primeira vinda ele veio como soldado. Na segunda ele virá como general. Na primeira vinda ele veio para morrer. Na segunda ele virá para matar. Na primeira vinda ele veio montado no jumentinho, animal de paz. Na segunda ele virá montado no cavalo branco, animal de guerra. Na primeira ele veio como cordeiro manso. Na segunda ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira ele veio preparar a noiva. Na segunda ele virá arrebatar a sua igreja. Quem tem esperança? Give him praise, give him glory. O pastor me perguntou ainda o que é bibliologia. Falei a palavra Bíblia em grego, biblion, pequena biblioteca, conjunto de livros. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras, suas divisões imutáveis. Leia a Bíblia para estar seguro, creia nela para ser salvo, pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigir, consolo para consolar, alimento para sustentar. A Bíblia Sagrada foi escrita durante 1600 anos por 40 homens, entre eles reis, sacerdotes, escribas, pastores e doutores. A Bíblia foi traduzida do hebraico no ano 285 por 72 judeus, tradução essa chamada de Septuaginta. Traduzida depois do grego para o latim, chamado de Vulgata. A Bíblia, quem tem uma Bíblia por aí? Me dá uma Bíblia aí. A Bíblia Sagrada foi dividida no ano de 1250 em capítulos, no ano de 1551 em versículos. Hoje temos uma Bíblia, e a nossa Bíblia é assim. Ela contém cerca de 31.173 versículos. Ela contém cerca de 1.189 capítulos. E ela contém cerca de 66 livros. Quem tem a Bíblia, levanta a Bíblia. Sabe quais são esses livros? Sabe quais são eles? Apocalipse, 3 Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreu, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, Atos dos Apóstolos, João, Lucas, Marcos e Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sanfonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Obadias e Amós, Joel e Oséias, Daniel, Ezequiel, Lamentações, Jeremias, Isaías, Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Salmos e Jó, Esther, Neemias e Esdras, 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Reis, 2 Samuel, 1 Samuel, Ruth, Juízes, Josué, Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodo e Gênesis. Essa é a Bíblia Sagrada. Só que o mais importante, que eu acho mais lindo, é que em cada um desses livros, Jesus aparece em todos eles. Quer ver uma coisa, pastor Cicero? Em Gênesis, Jesus aparece como a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus vem como o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o juiz legislador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o rei reinante. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas. Em Neemias, ele é o restaurador. Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó, ele é o redentor. Em Salmo, ele é o pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria. Em Cantares, ele é o amado da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha ardente da vida. Em Oséias, ele é o marido fiel para
sempre casado com a desviada. Em Joel, ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o carregador de nossos fardos. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é o mensageiro de Performoso. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus. Em Sanfonias, ele é o salvador. Em Ageu, ele é o restaurador das heranças perdidas. Em Zacarias, ele é a fonte acerca da casa de Davi. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é o realizador de maravilhas. Em Lucas, ele é o incansável. Em João, ele é. E quer ver como ele é, João? No capítulo 1 de João, ele é o filho do homem. No capítulo 2, ele é o filho de Deus. No capítulo 3, ele é o ganhador, o grande ensinador, porque ensinou Nicodemos. No capítulo 4, ele ganha as almas, porque ganhou a mulher samaritana. No capítulo 5, ele é o grande médico que curou o paralítico no Betesda. No capítulo 6, ele é o pão da vida, que alimenta a tua fome. No 7, ele é a água da vida, sacia a tua sede. No 8, ele é o defensor do fraco. No 9, ele é a luz do mundo. No 10, ele é o bom pastor. No 11, ele é o príncipe da vida, ressuscitou a Lázaro. No 12, ele é o rei, entrou em Jerusalém montado no jumento. E no 13, ele é o servo, lavou os pés do discípulo. No 14, ele é o consolador, consola a tua vida. No 15, ele é a videira verdadeira. No 16, ele é o doador do Espírito. No 17, ele é o intercessor. No 18, ele é o sofredor modelo. No 19 de João, ele é o salvador crucificado. No 20 de João, ele é o conquistador da morte. No 21 de João, ele é o restaurador do arrependido. Só quem foi restaurado por ele aqui, levante a mão, dá um grito de glória. Em Atos ele é o Espírito Santo. Em Romanos ele é o nosso justificador. Em Coríntios ele é o nosso santificador. E em Gálatas ele é o nosso libertador. Em Efésios ele é o Cristo das inescrutáveis riquezas. Em Filipenses ele é o Deus que supre todas as minhas e as tuas necessidades. Em Colossenses ele é a plenitude da divindade encarnada. Em Tessalonicenses ele é o Senhor que brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Em Timóteo ele é o pastor fiel. Em Tito ele é o mediador. Em Filemão ele é o amigo mais chegado do que irmão. Em Hebreu ele é o sangue do Cordeiro eterno. Em Tiago ele é o grande médico. Em Pedro ele é o sumo pastor, vindo com a coroa de glória. Em João ele é amor. Em Judas ele é o Senhor, vindo com milhares de seus santos. Em Apocalipse ele é. João disse, estava na ilha de Pátimo e eu vi ele. Sabe como é que João viu? Ele disse, eu vi. E ele tinha na mão 7 estrelas. São 7 anjos das 7 igrejas. Andava no meio de 7 cartiçais de ouro. Mandou escrever 7 cartas para 7 igrejas. Abriu-se 7 selo. Apareceu-se 7 anjos. Tocaram-se 7 trombeta. Derramou-se 7 taça, ouvi a voz de 7 trovões, eu vi